O capitão John Miller ficou congelado na ponte do navio da Frota de Defesa da Terra, *Defiant*. Através da janela de visualização principal, ele olhou para a enorme nave alienígena que havia aparecido perto da órbita de Júpiter apenas algumas horas atrás. Era diferente de tudo que a humanidade já tinha visto, uma nave escura e angular que parecia absorver a luz ao seu redor. O navio tinha pelo menos 20 vezes o tamanho do *Defiant*. Alguma resposta aos nossos gritos? John perguntou, sua voz firme apesar da tensão em seus ombros. A oficial de comunicações Lisa Brown balançou a cabeça. Nada ainda, capitão. Estamos transmitindo em todas as frequências há 1 hora. John assentiu e virou-se para seu primeiro oficial. Mantenha as armas desligadas, Steve. Não vamos dar-lhes qualquer razão para pensarem que somos hostis. A tripulação da ponte trabalhou em tenso silêncio. A Terra vinha alcançando as estrelas há décadas, mas este foi o primeiro contato confirmado da humanidade com uma espécie alienígena, e eles contornaram todas as estações externas de monitoramento da Terra sem disparar um único alarme. De repente, a tela principal ganhou vida. A imagem mostrava um ser reptiliano com escamas iridescentes e pupilas verticais. Quando falou, sua voz foi traduzida pelo computador da nave para um inglês monótono e sem emoção. Sou o comandante Zorak do Império Quilari. Sua espécie foi notada. João deu um passo à frente. Sou o capitão John Miller da Terra. Congratulamo-nos com o contato pacífico com... O alienígena o interrompeu. O Império Quilari governa este setor há 10.000 anos. Avaliamos inúmeras espécies emergentes. Alguns se tornam tributários. Alguns se tornam cobaias. Alguns são considerados indignos de continuar existindo. A ponte ficou em silêncio. John sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A Terra foi selecionada para avaliação. Zorak continuou. Você prestará homenagem dentro de um ciclo lunar padrão. A homenagem consistirá em 20% de seus elementos de terras raras, amostras de todas as suas conquistas tecnológicas e 1.000 espécimes humanos para avaliação biológica. Esse não é um pedido com o qual possamos concordar, respondeu John, tentando manter a voz diplomática. Talvez pudéssemos discutir uma troca pacífica. Isto não é uma negociação, disse Zorak. É uma notificação. Se não cumprirmos, tomaremos o que exigimos à força. A sobrevivência da sua espécie além desse ponto será opcional. A comunicação terminou abruptamente, deixando a ponte em um silêncio atordoante. 3 dias depois, o Conselho de Emergência do Governo da Terra Unida reuniu-se em sua câmara sob a cidade de Nova York. A almirante da frota Susan Clark estava diante dos representantes reunidos. Seu cabelo grisalho estava puxado para trás com força. Seu uniforme impecável. A nave alienígena permanece na órbita de Júpiter, relatou ela. Nossa análise sugere que a tecnologia deles está muito além da nossa. Só o seu material descascado levaria séculos para ser desenvolvido. O presidente William Carter inclinou-se para a frente. Que opções temos? Almirante. Limitados, senhor. Podemos tentar cumprir algumas de suas exigências para ganhar tempo. Ou podemos nos preparar para uma luta que quase certamente perderemos. O Dr. Allen Porter pigarreou. O físico parecia deslocado entre os militares e funcionários do governo, sua aparência estrondosa contrastando com seus trajes formais. Pode haver uma terceira opção. Todos os olhos se voltaram para ele. Estive analisando as leituras do sensor do asterisco desafiador. Allen continuou. A nave Quilari emite flutuações quânticas incomuns. O seu sistema de propulsão parece operar com base em princípios que, francamente, deveriam ser impossíveis de acordo com a nossa compreensão da física. Seu ponto, doutor? Susan perguntou impacientemente. Sua tecnologia não é apenas avançada. É diferente. E diferente nem sempre significa melhor. Allen exibiu um display holográfico mostrando padrões de energia da nave alienígena. Veja essas oscilações. Eles sugerem uma vulnerabilidade que podemos explorar. Por todo o mundo,
as pessoas se reuniram em torno das telas enquanto as notícias sobre a demanda alienígena se espalhavam. Em Chicago, as famílias se aglomeraram com medo. Em Lagos, as pessoas encheram as ruas em protesto. Em Pequim, os engenheiros trabalharam sem parar para atualizar os sistemas de defesa. E na base de pesquisa lunar, o Dr. Alan Porter olhou para suas equações, procurando a chave que poderia salvar a humanidade de se tornar apenas mais uma espécie conquistada no vasto império Kielari. A contagem regressiva para o prazo final da Terra havia começado. A tenente Kate Bell ajustou o controle dos controles da nave furtiva. A tecnologia furtiva da nave tornou-a quase invisível contra a escuridão do espaço. Suas ordens foram claras. Siga a nave de reconhecimento Kielari, mas não se envolva em nenhuma circunstância. Olho de águia ao comando, ela sussurrou, embora não houvesse necessidade de ficar quieto no espaço. O batedor mudou de rumo. Estão agora a examinar a nossa rede de defesa do Atlântico. Copie isso. Olho de águia. Veio a resposta do controle da missão. Mantenha distância. Kate observou enquanto a nave alienígena se movia metodicamente de uma instalação de defesa terrestre para outra. Eles estavam sendo catalogados, estudados, avaliados. O pensamento fez seu sangue ferver. Os Kielari enviaram 5 naves de reconhecimento à Terra 3 dias após a primeira mensagem. Movimentavam-se com total confiança, ignorando os pedidos de restrição dos seus movimentos. Os líderes militares da Terra optaram por não disparar contra eles, temendo retaliação imediata da enorme nave de guerra Kielari que ainda estava à espreita perto de Júpiter. Eles estão agindo como se já fossem nossos donos, Kate murmurou para si mesma. Na Terra, as notícias da procura alienígena espalharam-se rapidamente, apesar das tentativas do governo de controlar a informação. Em Boston, multidões encheram as ruas. Alguns carregavam cartazes que diziam, submeta-se para salvar vidas, enquanto outros proclamavam que a Terra não se renderia. No complexo governamental da Terra Unida, em Denver, a professora Linda West passou correndo pelos postos de segurança. O xenofropologista analisou dados por 48 horas seguidas. Seu cabelo castanho mortalmente limpo pendia em mechas emaranhadas ao redor do rosto. Preciso ver o presidente. Ela insistiu com o guarda. 10 minutos depois, ela estava diante do presidente Carter e do almirante Clark com suas descobertas exibidas na tela da parede. Os Kielari já fizeram isso antes, explicou Linda, apontando para registros históricos de bancos de dados alienígenas que a Terra adquiriu através de várias sondas espaciais ao longo dos anos. Eles seguiriam um padrão. Primeiro contato, depois exigências de tributo, depois conquista. Já suspeitávamos disso, disse o almirante Clark. Sim, mas veja isso. Linda destacou outra seção de dados. De acordo com estes registros fragmentados, os Kielari conquistaram outras 17 civilizações nos últimos 5.000 anos. Cada vez, eles usaram a mesma abordagem. O presidente Carter inclinou-se para frente e alguma destas civilizações resistiu com sucesso. Nenhum que tenhamos registros. Linda admitiu. Mas há outra coisa. Os Kielari só exigem tributos de espécies que consideram dignas, mas também conquistáveis. Portanto, a exigência em si é um elogio indireto, observou o almirante Clark. Exatamente, disse Linda. Eles não se preocupam com espécies primitivas e não tentam esta abordagem com iguais. A exigência de tributo significa que eles nos veem como avançados o suficiente para sermos úteis, mas não avançados o suficiente para sermos uma ameaça. Em seu laboratório na Lua, o Dr. Alan Porter não dormia há dias. Seus olhos estavam avermelhados enquanto ele estudava as leituras dos navios Kielari. Algo no sistema de propulsão quântico o incomodava. Era elegante, avançado, mas também. É isso. Ele exclamou. De repente, assustando seu assistente. Ele correu para o computador e começou a digitar freneticamente. Consiga-me uma linha direta com o almirante Clark, ordenou ele. Acho que encontrei algo. Em órbita ao redor da Terra, Kate continuou rastreando a nave de reconhecimento Kielari. Ela notou que ele havia parado em cada uma das principais instalações militares da Terra, examinando-as minuciosamente.
Agora estava se movendo em direção aos centros populacionais civis. Olho de águia no comando, ela relatou. Acho que terminaram de avaliar a nossa capacidade militar. Agora eles estão nos contando. A raposa Chilter. Os Kielari não estavam apenas avaliando as defesas da Terra, estavam a fazer um inventário da sua propriedade potencial. De volta a Denver, o Conselho de Emergência reuniu-se novamente. O rosto da almirante Clark estava sombrio quando ela apresentou evidências recuperadas de sondas espaciais. Os Kielari não estão apenas exigindo tributos, explicou ela. Com base na análise do professor West e na nossa própria inteligência, acreditamos que este é o primeiro passo para uma aquisição completa. Os 1.000 humanos que eles solicitaram. Eles não são para estudo, portanto determinam a melhor forma de nos controlar. O presidente Carter olhou ao redor da sala para os rostos cansados e preocupados da liderança da Terra. Então precisamos de opções reais. Por que não serei o presidente que entregou a humanidade sem lutar? Como se em resposta às suas palavras, sua ajuda veio com uma mensagem urgente da base de pesquisa lunar. O complexo subterrâneo do governo da Terra Unida em Denver fervilhava de tensão. Líderes de todas as grandes nações sentaram-se em torno da grande mesa redonda. O pessoal de segurança alinhava-se nas paredes. A sala ficou em silêncio quando o presidente Carter entrou, seguido pelo almirante Clark e pelo Dr. Alan Porter. Senhoras e senhores, começou o presidente, temos 17 dias até o prazo de Kielari. Hoje devemos decidir. Nós nos submetemos ou lutamos. O almirante Clark deu um passo à frente. Seu rosto parecia cansado, mas seus olhos eram penetrantes e determinados. Nossa inteligência confirma que os Kielari usaram essa tática de tributo com sucesso em outras 17 civilizações, disse ela. Quando uma espécie se submete, ela é lentamente despojada de recursos e reduzida ao trabalho escravo. Nenhuma civilização tributária alguma vez recuperou a sua independência. Murmúrios encheram a sala. Um representante da Índia levantou-se. Mas se lutarmos, quantos morrerão? A tecnologia deles está além da nossa. Talvez não tão além quanto pensávamos, disse o presidente Carter. O Dr. Porter fez uma descoberta. Dr. Alan Porter parecia deslocado entre os líderes mundiais em seu jaleco enrugado. Ele limpou a garganta nervosamente antes de falar. As naves Kielari usam um sistema de propulsão quântica diferente de tudo que já vimos antes, explicou ele, usando os termos mais simples que conseguiu encontrar. Permite-lhes viajar grandes distâncias e gerar escudos poderosos. Mas tem uma fraqueza. Ele apertou um botão e um holograma apareceu acima da mesa. Ele mostrou padrões complexos de energia fluindo através de um modelo de nave Kielari. Seu campo quântico depende de perfeita harmonia, continuou Alan. Se conseguirmos perturbar essa harmonia com um pulso precisamente calibrado, poderemos desativar temporariamente seus sistemas. Perguntou temporariamente ao presidente russo, por quanto tempo? Com base em nossos modelos, talvez 15 minutos, respondeu Alan. Mas nesses 15 minutos, eles estariam vulneráveis. O almirante Clark assumiu. Desenvolvemos um plano. Um pequeno contra-ataque concentrado que demonstraria as nossas capacidades sem desencadear uma invasão em grande escala. Um tiro de advertência, por assim dizer. A sala explodiu em discussão. Alguns líderes exigiram a rendição imediata para salvar vidas. Outros apelaram a um ataque militar total, enquanto os Kielari ainda poderiam estar vulneráveis. O debate durou horas. Finalmente, o presidente Carter levantou a mão pedindo silêncio. Ouvi todas as suas opiniões, disse ele. Esta não é uma decisão que tomo levianamente. A vida de cada pessoa na Terra está em jogo. Ele era alto, seu rosto resoluto. Ao longo da história humana, enfrentamos aqueles que nos escravizariam ou destruiriam. E, vez após vez, escolhemos a liberdade, mesmo com grande custo. Não serei o líder que entrega o futuro da humanidade sem lutar. Ele se virou para o almirante Clark. Prepare sua operação. Mostraremos aos Kielari que os humanos não se curvam a ameaças. Após a reunião, o capitão John Miller do Asterisco,
O asterisco desafiador foi chamado a uma sala menor com o almirante Clark, o Dr. Porter, a tenente Kate Bell e um homem musculoso que ele não reconheceu. Capitão Miller, disse o almirante Clark, conheça Eric Jones, Forças Especiais. Vocês quatro serão a equipe principal da Operação Thunderclap. O que exatamente é a Operação Thunderclap? Perguntou João. Uma demonstração N, respondeu o almirante Clark. Os Kelari acreditam que somos fracos, que nos submeteremos em vez de arriscarmos a destruição. Nós vamos fazê-los mudar de ideia. O Dr. Porter espalhou diagramas técnicos sobre a mesa. Precisaremos modificar a rede de defesa orbital da Terra para emitir o pulso de ruptura quântica. Só funcionará de perto, por isso precisamos atrair as naves deles para a posição. O tenente Bell inclinou-se para a frente. É aí que entra meu esquadrão. Executaremos uma série de manobras que parecem estar atacando suas naves de reconhecimento, mas na verdade as guiam para a zona-alvo. Eric Jones falou em seguida, com a voz baixa e firme. Enquanto isso, minha equipe irá se infiltrar na nave de reconhecimento Kelari que pousou na Austrália há 3 dias. Temos observado isso e acreditamos que podemos colocar dispositivos de interrupção a bordo. John olhou para os planos e depois para as fases determinadas ao seu redor. Isso é extremamente arriscado se falhar. Se falhar, não estaremos em pior situação do que nos rendermos. O almirante Clark disse, mas se funcionar, mostraremos aos Kelari e a toda a galáxia que a humanidade não será conquistada facilmente. Fora do complexo, o Sol se punha num mundo prendendo a respiração, esperando para ver se a humanidade se curvaria ou se posicionaria contra as estrelas. Os dedos do Dr. Allen Porter voaram pelo teclado enquanto ele ajustava as configurações da grade defensiva da Terra. Durante anos, a rede de satélites foi projetada para detectar e rastrear objetos que se aproximassem da Terra. Agora, ele os estava reprogramando para fazer algo muito mais agressivo. Como está indo? Perguntou o almirante Clark, entrando em seu espaço de trabalho a bordo da estação espacial que servia como quartel-general militar da Terra. Lentamente, admitiu Allen, estamos tentando modificar uma tecnologia que nunca foi projetada para esse propósito. Ele apontou para a tela que mostrava a complexa rede de satélites orbitando a Terra. Cada satélite precisa ser calibrado com precisão para emitir o pulso quântico exatamente na frequência correta. Estará pronto a tempo? Allen esfregou os olhos cansados. Tem que ser. Em uma seção diferente da estação, o tenente Cape Bell estava diante de um grupo de 20 pilotos que tinham o melhor que a Terra tinha a oferecer. Atrás dela, uma grande tela mostrava padrões e formações de voo. As naves Kelari se movem em padrões previsíveis, explicou ela, apontando para a simulação. Eles acreditam que sua tecnologia os torna intocáveis, por isso não se preocupam com manobras evasivas. Ela tocou na tela e ela mostrou um novo padrão de voo. Will se aproxima se estivermos fazendo um ataque desesperado e descoordenado. Eles se moverão para nos interceptar aqui, aqui e aqui. 3 pontos na tela acenderam. Isso posicionará suas naves exatamente onde precisamos delas quando o pulso quântico for ativado. Um jovem piloto levantou a mão. Tenente, se os escudos deles caírem, não deveríamos aproveitar a oportunidade para destruir as naves deles? Kate balançou a cabeça. Não se trata de destruir os Kelari. Trata-se de mostrar-lhes que atacar a Terra lhes custaria muito caro. Precisamos ser cirúrgicos, precisos e contidos. Enquanto isso, na superfície da Terra, no Outback australiano, Eric Jones e sua equipe de 6 soldados das Forças Especiais estavam deitados em uma colina com vista para o navio de reconhecimento Kelari que desembarcou. A nave alienígena repousava sobre 3 pernas, sua superfície escura refletindo o sol forte. Qualquer movimento. Eric perguntou ao seu especialista em vigilância. 2 guardas na entrada principal, respondeu ela, olhando através de binóculos de alta potência. Eles giram a cada 4 horas. O navio parece ter uma tripulação mínima. Eric estudou os padrões por mais 3 horas antes de ficar satisfeito. Mudamos ao anoitecer, ele decidiu. Coloque os dispositivos no casco externo, perto do que acreditamos serem os nós do motor.
Não ataque os guardas a menos que seja absolutamente necessário. Enquanto sua equipe preparava o equipamento, Eric entrou em contato com o almirante Clark por meio de comunicação segura. Estamos dentro do cronograma, ele relatou. Se os dispositivos do Dr. Porter funcionarem como planejado, esta nave não irá a lugar nenhum quando chegar a hora. Aborte o asterisco desafiador. O capitão John Miller revisou o plano tático com sua tripulação. O navio foi posicionado na órbita da Terra, parecendo estar em patrulha de rotina. Quando a Operação Thunderclap começar, passaremos para estas coordenadas. Ele disse ao seu oficial de navegação, apontando para um local que os colocaria atrás da maior concentração de navios de reconhecimento Quilari. O elemento surpresa será crucial. Seu oficial de armas parecia preocupado. Senhor, mesmo com os escudos abaixados, a armadura deles ainda é muito superior a qualquer coisa que temos. John acenou com a cabeça, não precisamos destruí-los. Só precisamos demonstrar que podemos prejudicá-los. Há uma diferença entre uma conquista fácil e uma conquista cara. Nosso trabalho é garantir que os Quilari entendam que a Terra não será fácil. Em órbita acima da Terra, a frota do almirante Clark posicionou-se, disfarçando as suas manobras como rotas regulares de patrulha. Cada nave carregava armas aprimoradas projetadas pela equipe do Dr. Porter para maximizar o dano durante o breve período em que os escudos Quilari seriam desativados. Todas as peças estão no lugar, disse o almirante Clark ao presidente Carter durante o briefing noturno seguro. As modificações da grade defensiva estão 82% concluídas, os pilotos do Tenente Bell estão treinados, a frota do Capitão Miller está posicionada e Eric Jones relata que sua equipe colocará os dispositivos de interrupção esta noite. O presidente Carter examinou os planos detalhados mais uma vez. E se isso falhar, então lutaremos de qualquer maneira, respondeu o almirante Clark com simplicidade. Mas isso nos dá a nossa melhor chance. À medida que a noite caía sobre a Terra, milhares de milhões de pessoas continuavam com as suas vidas, a maioria sem saber do plano desesperado que estava a ser posto em ação para salvá-las de se tornarem apenas mais uma espécie conquistada na vasta galáxia. O Salão das Nações Unidas na cidade de Nova York estava repleto de representantes de todas as nações da Terra. Câmeras de notícias transmitem para bilhões de pessoas em todo o mundo. O clima estava tenso. Faltavam apenas 24 horas para o prazo de Quilari. O presidente Carter caminhou lentamente até o pódio. Seu rosto mostrava o peso de muitas noites sem dormir, mas seus olhos eram claros e determinados. A sala ficou em silêncio enquanto ele se preparava para falar. Povo da Terra, ele começou, com a voz firme. Durante milhares de anos, a humanidade olhou para as estrelas e se perguntou se estaríamos sozinhos. Há uma semana, recebemos nossa resposta quando o Império Quilari chegou ao nosso sistema solar. Telas ao redor do mundo mostraram seu rosto. Enquanto ele continuava. Os Quilari exigiram que nos submetêssemos a eles. Eles querem nossos recursos. Eles querem nossa tecnologia. E eles querem que 1000 seres humanos coletem seus espécimes. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Ao longo da história humana, enfrentamos aqueles que nos escravizariam. Aqueles que acreditam que podem acertar. Aqueles que veem os outros apenas como ferramentas a serem usadas e descartadas. E ao longo da nossa história, homens e mulheres corajosos levantaram-se e disseram, não. A voz do presidente tornou-se mais forte. Não subimos das cavernas até as estrelas apenas para nos curvarmos diante da primeira demonstração de força. Não sobrevivemos às eras glaciais, às pragas e às nossas próprias tendências destrutivas apenas para renunciarmos ao nosso futuro à primeira exigência. Em órbita ao redor de Júpiter, o comandante Zorak do Esquilari assistiu à transmissão divertido. As palavras do líder humano estavam sendo transmitidas em todas as frequências, incluindo aquelas monitoradas pelas naves Esquilari. Tal desafio era típico de espécies prestes a serem conquistadas. Isso não significou nada. 2000 anos atrás, o presidente Carter continuou. Um pequeno grupo de guerreiros humanos enfrentou uma força muito maior. Seu líder foi instruído a depor as armas. Sua resposta foi simples. Venham e leve-os. O presidente olhou diretamente para a câmera.
para o Império Quilari. Nossa resposta é igualmente simples. A humanidade não presta tributo. Estendemos uma oportunidade para relações pacíficas como iguais. Se isto for rejeitado, demonstraremos por que é que a humanidade sobreviveu contra todas as probabilidades. A diversão do comandante Zorak transformou-se em raiva. Esta não foi a resposta típica de uma espécie que enfrenta o poder de Quilari. A maioria implorou por misericórdia ou ofereceu mais do que o exigido, na esperança de ser poupada. Mova nosso navio principal para mais perto da lição de casa humana LD, ele ordenou à sua tripulação. Prepare um ataque disciplinar em uma área desabitada. Eles precisam entender sua situação. De volta à Terra, o almirante Clark assistiu às transmissões de satélite enquanto o enorme navio de guerra Quilari mudava de rumo, movendo-se de Júpiter em direção à Terra. Eles morderam a isca, disse ela aos seus oficiais. Eles estão respondendo exatamente como o professor West previu, com uma demonstração de força. O Dr. Porter ergueu os olhos do computador. As modificações da rede de defesa foram concluídas. Todos os satélites estão calibrados e prontos. Tenente Bell está com seu esquadrão preparado. O almirante Clark perguntou através de seu link de comunicação. Sim. Almirante, veio a resposta. Meus pilotos sabem exatamente o que fazer. O capitão Miller é a frota em posição. Sim. Almirante, John respondeu da ponte do asterisco Defiant Asteris. Todos os navios estão em formação. Armas quentes, mas desligadas para evitar detecção. E Eric Jones. Dispositivos plantados no navio de reconhecimento australiano foram a resposta silenciosa. Estamos em posição de ativá-los sob seu comando. O almirante Clark assentiu, satisfeito. Ela se voltou para o presidente Carter, que havia retornado de seu discurso e agora estava com a liderança militar. Senhor presidente, os Quilari estão a mover-se em direção à Terra. Eles provavelmente farão uma greve de demonstração para nos assustar e nos obrigar a obedecer. E estamos prontos para eles. Ele perguntou. Sim, senhor. A Operação Thunderclap pode começar assim que eles fizerem seu movimento. Em todo o mundo, as pessoas esperaram ansiosamente. Alguns oraram. Alguns mantinham entes queridos por perto. Alguns ficaram sozinhos, olhando para o céu, invisível a olho nu. O destino da humanidade estava em jogo. No espaço, a enorme nave de guerra Quilari continuou a sua aproximação, cercada pelas suas naves de reconhecimento. O comandante Zorak estudou o planeta azul cada vez maior em sua tela. O discurso do seu líder foi impressionante. Ele contou ao seu segundo em comando. Talvez o mantenhamos vivo o tempo suficiente para ver o seu povo ajoelhar-se diante de nós. É sempre gratificante ver os desafiadores quebrarem. Mal sabia ele que em apenas algumas horas, não seria a humanidade que seria submetida ao choque. O prazo chegou. No centro de comando militar da Terra, o almirante Clark e o presidente Carter assistiram na tela principal enquanto a enorme nave de guerra Quilari entrava na órbita da Terra. Ele superou a Estação Espacial Internacional ao passar, fazendo com que a outrora impressionante conquista humana parecesse um brinquedo de criança. Eles estão transmitindo em todas as frequências. Um oficial de comunicações anunciou. O rosto reptiliano do comandante Zorak apareceu na tela. Seu prazo expirou, ele disse friamente. O discurso do seu líder foi anotado. Nossa resposta segue. A tela mudou para mostrar uma pequena ilha desabitada no Oceano Pacífico. Um feixe de luz intensa desceu da nave Quilari. Quando atingiu a ilha, toda a massa de terra explodiu em chamas. Em segundos, a ilha desapareceu, deixando apenas vapor subindo do oceano. Isso foi uma demonstração. A voz de Zorak continuou. Suas armas não podem nos prejudicar. Suas defesas não podem nos deter. Você tem uma última chance de enviar antes de atingirmos uma área povoada. O almirante Clark olhou para o presidente Carter, que assentiu severamente. Comece a Operação Thunderclap, ordenou o almirante. Do outro lado da órbita da Terra, a tenente Kate Bell e seu esquadrão de 20 caças foram lançados de suas posições escondidas.
Lembrem-se do plano, Kate disse aos pilotos através do sistema de comunicação. Aproxime-se rapidamente, pareça desorganizado. Faça-os pensar que esta é uma última resistência desesperada. Os pequenos caças terrestres avançaram em direção às naves Quilari. Do lado de fora, eles pareciam voar em padrões caóticos, como abelhas furiosas enxameando em torno de predadores muito maiores. O comandante Zorak se divertiu. Os humanos enviaram brinquedos contra nós, disse ele à sua tripulação. Intercepte e destrua-os. Mostre-lhes a futilidade da resistência. 5 naves de reconhecimento Quilari moveram-se para enfrentar os combatentes humanos. Assim como o Tenente Bell havia previsto, eles formaram um padrão de ataque Quilari padrão, posicionando-se exatamente onde a Terra precisava que estivessem. Eles estão mordendo a isca. Kate relatou ao anúncio Mira Clark. Passando para a fase 2, seus lutadores de repente se espalharam em todas as direções, parecendo fugir e entrar em pânico. Os navios Quilari, confiantes em sua superioridade, os perseguiram, espalhando-se ainda mais. Agora, Capitão Miller, ordenou o almirante Clark. O asterisco desafiador do asterisco e 10 outros navios de guerra da Terra apareceram de repente por trás da lua da Terra, onde estavam escondidos. Eles se moveram rapidamente para bloquear o caminho de retirada do batedor Quilari. No ataque australiano, Eric Jones apertou um botão em seu dispositivo remoto. Disruptores foram ativados, relatou ele, a bordo do navio de reconhecimento Quilari que havia desembarcado na Austrália. A tripulação de repente descobriu que seus controles não respondiam. O capitão tentou freneticamente entrar em contato com o navio principal, mas as comunicações estavam interrompidas. Em seu laboratório lunar, o Dr. Porter observou o posicionamento de todas as naves em sua tela. As naves Quilari estão em posição. Ele anunciou ao almirante Clark. Pulso quântico pronto ao seu comando. O comandante Zorak notou as naves de guerra da Terra tarde demais. O que é isso? Ele exigiu. Como eles se escondem de nossos sensores? Almirante, estamos em posição. Kate relatou enquanto seu esquadrão completava suas manobras, tendo atraído com sucesso os batedores Quilari para a armadilha. Todas as naves terrestres têm escudos no máximo, ordenou o almirante Clark. Então ela se virou para o Dr. Porter. Ative o pulso. O Dr. Porter pressionou a tecla de ativação. Ao longo da órbita da Terra, centenas de satélites emitiram simultaneamente um pulso quântico precisamente calibrado. O pulso era invisível ao olho humano, mas seu efeito nas naves Quilari foi imediato e dramático. As naves batedoras de repente perderam seu brilho misterioso quando seus escudos ruíram. A principal nave de guerra Quilari estremeceu visivelmente no espaço. O que está acontecendo? O comandante Zorak gritou enquanto luzes de alerta piscavam em seu console de comando. Como isso é possível? Na ponte do asterisco desafiador, o capitão John Miller observou enquanto os navios Quilari flutuavam impotentes. Apenas todas as naves, motores-alvo e sistemas de armas, ordenou ele. Golpes precisos, dano mínimo. Os navios de guerra da Terra abriram fogo. Suas armas, antes inúteis contra os escudos Quilari, agora se tornaram realidade. Feixes de precisão atingiram as seções dos motores e conjuntos de armas das naves Quilari. A Tenente Bell liderou seu esquadrão em formações compactas ao redor das naves de reconhecimento desativadas, visando seus sistemas de propulsão com precisão cirúrgica. Isso é impossível. O comandante Zorak enfureceu-se enquanto seu poderoso navio de guerra vagava indefeso. Estes primitivos não podem ter a tecnologia para perturbar os nossos campos quânticos. O almirante Clark abriu um canal para a nave de comando Quilari. Seu rosto apareceu na tela de Zorak, calmo e determinado. Comandante Zorak, ela disse com firmeza. Esta é a resposta da humanidade à sua exigência de tributo. O comandante Zorak olhou para o rosto do almirante Clark na tela U. A fêmea humana parecia tão pequena, tão frágil, mas de alguma forma ela tinha feito o impossível. A sua poderosa nave de guerra ficou suspensa no espaço, com os seus impulsos quânticos interrompidos por uma tecnologia que deveria estar para além da capacidade humana. Isso é impossível, ele sibilou.
Como você fez? Isso não é importante agora. O almirante Clark o interrompeu. O que importa é o que acontece a seguir. Ao redor da nave principal Kilari, as naves terrestres moviam-se em um padrão de cerco perfeito. Suas armas permaneceram apontadas para a nave alienígena incapacitada. Nosso pulso quântico desaparecerá em aproximadamente 12 minutos. O almirante Clark continuou. Quando isso acontecer, suas naves recuperarão o poder. O que você fizer então determinará se isso se tornará uma guerra ou um novo começo. Na ponte do asterisco desafiador, o capitão John Miller observou os navios de reconhecimento Kilari vagando indefesos. Seu oficial de armas manteve os sistemas de mira travados nas seções do motor. Tenente Bell, relatório de situação, John ligou através do comunicador. Todos os esquadrões de caça em posição, capitão, respondeu Kate. Sua voz estava tensa, mas controlada. Nenhuma vítima do nosso lado. Danos mínimos às naves Kilari, conforme ordenado. No ataque australiano, Eric Jones e sua equipe monito vermelho a nave de reconhecimento Kilari encalhada. A tripulação alienígena tentou sair da nave, mas recuou para dentro quando viu as forças humanas que o cercavam. Equipe terrestre segura, Eric reportou ao almirante Clark. A tripulação do navio batedor foi contida. A voz do Dr. Porter veio pelo canal de comando. Almirante, a perturbação quântica começará a desaparecer em aproximadamente 10 minutos. Não conseguiremos gerar outro pulso desta magnitude por pelo menos 6 horas. O almirante Clark assentiu. Entendido. Ela voltou para a tela de comunicação, onde o comandante Zorak esperava com uma fúria mal contida. Em poucos minutos você terá novamente o controle de suas naves, ela disse a ele. Você tem duas opções. Você pode continuar esta luta. Uma luta que você agora sabe que lhe custará caro. Ou você pode aceitar que a humanidade não será conquistada ou forçada a pagar tributos. Em toda a Terra, milhares de milhões de pessoas assistiram ao confronto nos seus ecrãs. Novos satélites capturaram imagens da frota desativada de Kilari, cercada por naves terrestres. Muito menores, mas agora claramente eficazes. Na Câmara de Emergência do Governo da Terra Unida, o presidente Carter falou aos líderes mundiais reunidos. Pela primeira vez na história galáctica registrada, uma exigência de tributo a Kilari foi respondida com uma resistência bem-sucedida. A professora Linda West inclinou-se para a frente ansiosamente. Isso muda tudo. Os Kilari construíram seu império partindo do pressuposto de que espécies menos avançadas não poderiam prejudicá-los. Provamos que essa suposição estava errada. Abortado a nave de comando Kilari, Zorak conversou com seus oficiais. Seus rostos orgulhosos mostravam confusão e, pela primeira vez, medo. Como eles perturbaram nossos campos quânticos? Seu engenheiro-chefe perguntou. Deveria ser impossível com seu nível de tecnologia. Eles devem ter tido sorte. Outro oficial sugeriu. Um pulso aleatório que corresponde à nossa frequência. Zorak balançou a cabeça. Não, isso foi planejado. Preciso. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ele olhou para a exibição tática mostrando suas naves cercadas por naves terrestres. E se eles conseguirem fazer isso uma vez, ele voltou para a tela de comunicação. Almirante Clark, disse ele, com a voz agora cuidadosamente controlada. Parece que subestimamos a sua espécie. Um erro comum, respondeu o almirante Clark. Esperamos que você não repita. Quando os nossos sistemas forem restaurados, iremos retirar-nos para discutir este desenvolvimento com o Conselho Imperial. A expressão do almirante Clark permanece neutra. Você está convidado a deixar nosso sistema solar. Mas primeiro, temos os termos. Os olhos de Zorak se estreitaram. Termos. Reconhecereis que a Terra não está sujeita a exigências de tributos. Reconhecerão a humanidade como uma espécie soberana com plenos direitos e divulgarão todos os dados sobre outras espécies que subjugaram. Você se atreve a fazer exigências ao Império Kilari. Zorak rosnou. O almirante Clark sorriu levemente. Não estamos fazendo exigências.
Estamos a oferecer uma oportunidade para relações pacíficas entre iguais, ou poderemos demonstrar novamente as nossas capacidades, talvez de forma mais permanente na próxima vez. Na Terra e no espaço, os humanos prenderam a respiração enquanto esperavam pela resposta de Kilari. O futuro da humanidade dependia da balança deste momento. Finalmente, Zorak falou. Consideraremos seus termos. No centro de comando, o presidente Carter permitiu-se um pequeno sorriso. Não foi uma vitória completa, mas foi algo que nenhuma outra espécie conseguiu contra os Kilari. Respeito. 3 semanas após a Operação Thunderclap, o Salão das Nações Unidas na cidade de Nova York ficou lotado novamente. Desta vez, no pódio ao lado do presidente Carter estava uma figura que fez história. Comandante Zorak do Império Kilari, o líder reptiliano parecia menos imponente agora. Ele usava vestes diplomáticas simples em vez de sua armadura de batalha. 2 guardas humanos estavam por perto, mas estavam ali mais para exibição do que por necessidade. Após os acontecimentos na órbita da Terra, Zorak concordou em vir à Terra como prisioneiro diplomático enquanto as negociações continuavam. Durante 10.000 anos, Zorak disse à Assembleia. Seu tradutor converteu seu discurso sibilante em claro R inglês. O Kilari Imperium usou o sistema de tributos para testar espécies emergentes. Aqueles que se submetem tornam-se nossos servos. Aqueles que resistem são esmagados. Ele fez uma pausa, suas pupilas verticais examinando a sala. Nunca antes uma espécie de tributo não apenas recusou, mas conseguiu derrotar uma força Kilari. Murmúrios se espalharam pelo corredor. Nos ecrãs de toda a Terra, milhares de milhões assistiram a este momento histórico. A tecnologia de pulso quântico que você usou contra nossas naves foi impressionante. Zorak continuou. O Conselho Imperial revisou os acontecimentos e chegou a uma decisão. A sala ficou em silêncio enquanto todos esperavam pelas próximas palavras. O Império Kilari reconhece formalmente a Terra como um mundo soberano com plenos direitos. Nenhuma homenagem será exigida. Aplausos explodiram no salão e em praças públicas ao redor do mundo. O presidente Carter levantou a mão pedindo silêncio. E as outras espécies sob controle de Kilari? Perguntou ele. As escamas de Zorak ondularam no que os humanos aprenderam ser um sinal de desconforto. O Conselho concordou em reconsiderar as nossas relações com os mundos tributários. Não foi uma vitória completa, mas foi um começo. Mais tarde naquele dia, em uma sala de reuniões privada, a equipe principal por trás da Operação Thunder Club se reuniu com o presidente Carter e o comandante Zorak. Ainda não entendo como você fez isso, admitiu Zorak, olhando para o Dr. Porter. Nossa tecnologia de campo quântico deveria estar além da sua compreensão. Alan sorriu levemente. Pensamos de forma diferente dos Kilari. Onde vocês viram harmonia perfeita, nós vimos um padrão que poderia ser interrompido. É o jeito humano, acrescentou o Tenente Bell. Nós nos adaptamos. Encontramos fraquezas. Nós sobrevivemos. Na verdade, disse Zorak. O Conselho Imperial está muito perturbado com esta qualidade. O Capitão Miller inclinou-se para a frente. Eles deveriam estar. Mas eles também deveriam ver isso como uma oportunidade. Imagine o que a humanidade e os Kilari poderiam realizar como aliados e não como inimigos. A cabeça de Zorak inclinou-se em consideração. Um conceito interessante. Já se passaram milhares de anos desde que os Kilari consideraram qualquer espécie igual. Um mês depois, um sinal inesperado veio do espaço profundo. 3 naves de design desconhecido aproximaram-se do sistema solar da Terra. Eles agiram com cautela, transmitindo mensagens de paz em vários idiomas. O almirante Clark, o capitão Miller e os outros reuniram-se no centro de comando enquanto os navios entravam no alcance visual. Eles eram menores que os navios Kilari, com designs de aparência orgânica que sugeriam uma tecnologia completamente diferente. Estamos recebendo uma transmissão, anunciou o oficial de comunicações. A tela principal se iluminou para mostrar um ser de pele azulada e olhos grandes e sensíveis. Povo da Terra, disse o alienígena através de um sistema de tradução. Sou embaixador ou próximo da Confederação Vela.
Notícias se espalharam por toda a galáxia sobre como você resistiu ao Império Quilari. O embaixador fez uma pausa, parecendo quase emocionado. Meu povo é tributário de Quilari há 800 anos. O Ordene por 300. O Lata por mais de 1000. Quando soubemos que os humanos forçaram os Quilari a negociar como iguais, os grandes olhos do embaixador piscaram rapidamente. Tivemos que vir ver por nós mesmos. O presidente Carter deu um passo à frente. Sejam bem-vindos à Terra, embaixador Neari. O que exatamente você espera encontrar aqui? Esperança, o embaixador respondeu simplesmente. Durante gerações, acreditamos que a resistência contra os Quilari era impossível. Você provou o contrário. Queríamos saber como a humanidade conseguiu o que nenhuma outra espécie conseguiu. Nas semanas que se seguiram, representantes de uma dúzia de raças anteriormente subjugadas chegaram à Terra. Uma aliança começou a se formar com a humanidade em seu centro. Não porque os humanos fossem os mais fortes ou mais avançados, mas porque foram os primeiros a se levantar e dizer não à tirania. 6 meses após o pedido original de tributo dos Quilari, o presidente Carter deu as boas-vindas a delegados de 20 espécies exóticas no primeiro Conselho Galáctico para Mundos Livres. Ao subir ao pódio, ele repetiu as palavras que deram início a tudo. A humanidade não se curva. A humanidade está ao lado daqueles que desejam para ser livre. Através das estrelas, a mensagem se espalhou, mudando o equilíbrio de poder que existia há milênios. As espécies que os Quilari rejeitaram como pouco dignas de serem conquistadas tornaram-se a centelha que remodelaria a galáxia.